Bem-vindo, meu amigo. Ô Guilherme, tudo bem? Cris, tudo bom? Se conseguir fixar o número do Whats, melhor para mim, tá? Vocês me ouvem bem? Fala, querido, tudo bom, Rafa? Tudo bem? Bom te ter aqui. Vocês me ouvem bem? Fernanda, Thiago, tudo bem? Show. Jorge, bem-vinda, tudo bem? Rete, tudo bem? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre prosperidade. Vamos falar sobre os princípios que regem a prosperidade. Tá bem? Estamos aqui num bate-papo, no nosso bate-papo de quinta-feira. Este é o Instituto de Transformação Evolutiva, eu, Rogério Moisés. Tá bem? Bom, hoje eu vou começar direto e vou fazer um comentário de abertura aqui, tá? Antes de entrar no assunto propriamente dito. Todos nós, temos os nossos desafios. Todos. Tá? E não é diferente para mim também. Todos temos desafios na vida e desafios diários. Sempre penso assim, ó, Silvio, bem-vindo. Penso não, tenho convicção. Os meus desafios são diferentes dos de vocês. Os de vocês são diferentes dos meus. Mas eu tenho certeza que os meus desafios e os nossos desafios, eles existem na exata medida da nossa força, da nossa capacidade de ir adiante no desafio. O desafio vem para nos mostrar, para corrigir as nossas condutas e para mostrar para nós mesmos as nossas capacidades, os nossos reais poderes. Também te amo, Roberto. Belíssimo trabalho tu vem fazendo, hein? Sou teu fã. Então, assim, ó, hoje foi um dia pesado, temos vivido alguns dias pesados, por vários fatores que não vem ao caso aqui, mas as coisas são assim. O que nos cerca sempre é um composto de coisas boas e não muito boas. Mas, mesmo essas coisas que não são boas, elas trazem uma mensagem para nós. E uma mensagem de correção de rumo. Hoje eu voltei das minhas férias, voltei com sobrepeso. Bem-vindo, Gustavo, tudo bem? Normal, 30 e poucos dias de férias, eu dei uma engordadinha, né? Normal. Então eu voltei para a academia, estou lá fazendo o meu treino e estava pensando justamente na live, que eu sempre preparo isso com antecedência um pouco, tá? Bem-vinda, Priscila. Então, assim, ó, eu sempre preparo isso antes, né? E eu estava pensando, cara, estou cansado, né? E é interessante isso, muito interessante. Porque aquilo que eu sempre digo, tá? O que eu jogo para o universo, ele responde. Ele responde. Tá bem. Vamos lá. E os sinais, eles são claros, gente. Todos os instantes nós temos sinais. Basta a gente se entregar para o universo. E esse te amo, meu filho, que consta aqui é da minha mãe. Também te amo, mamãe. Tá? Então, assim, ó, olha só. Eu pensei, tô cansado, isso e aquilo. Aí eu tô lá, terminei meu treino, sentei com uma pessoa, e essa pessoa diz assim, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu assim, o que foi?
Eu gosto muito das tuas lives. Eu assim, que bom. Mas eu acho que tu deveria fazer uma só. Porque quinta e domingo é muita coisa. O que é isso? Isso é o universo respondendo ao que eu joguei. Eu estou cansado. Aquilo, como eu realmente me dedico a essas coisas, eu observo os sinais. E aquilo me chocou. Tá bem. Vim embora para casa, esse e aquilo. E no carro, aleatoriamente eu liguei uma música, liguei o rádio, e a música que veio foi um samba, para quem não conhece, tá? O samba dizia assim, ó, o show tem que continuar. 2 sinais. Quando eu disse que estava cansado, me foi recomendado para parar. Como eu não aceitei essa situação, veio um outro recado para mim: o show tem que continuar. Isto rapidamente, poucos minutos. Quando eu cheguei em casa, tá, fui tomar um banho, isso e aquilo, fazer um lanche, recebi uma mensagem de um amigo meu, um irmão meu. E esse irmão diz assim: cara, que loucura! Um amigo meu de 35 anos se matou hoje. Olhem a sequência de coisas. Sequência de sinais. A sequência de sinais. Aquilo que eu sempre digo para vocês. O que eu pedir, eu vou ter. Então, muito cuidado com os pedidos. Eu estava cansado, alguém aconselhou eu parar. Eu chacoalhei a cabeça, vou seguir. Vem uma música que diz que o show tem que continuar. Não que isso seja um show, mas é um propósito. E eu tenho o terceiro sinal que diz assim: dá para desistir. Dá para desistir. Só que desistir de viver, sempre é suicídio. Sempre é suicídio. Pode não ser o físico, mas ele existe também. Ele existe. Muitas pessoas se suicidam e continuam vivendo. Acham que continuam vivendo. Elas contrariam o fluxo. Ok? Então, a prosperidade, que é o assunto de hoje, e eu fiz só esse comentário inicial, que parece pesado, mas eu quero chamar a atenção de vocês que quando a gente se entrega para um propósito, para um projeto de vida, é aquilo que eu digo. Vai para o quarto escuro e ouve o teu coração. E as respostas virão. No meu caso, que já estou um pouquinho mais treinado, talvez, eu não recebo recados. Eu recebo praticamente tapas. Te liga, acorda, segue. Porque eu me comprometi comigo mesmo. E de certa forma me comprometi com vocês. Então essas trocas nós vamos continuar. Então, este é uma das diferenças que eu sempre penso. Esta é uma das diferenças que eu sempre penso. Não cabe desistência. Não cabe suicídio. Você assumiu um compromisso quando deu a primeira respiração, quando respirou pela primeira vez. E esse compromisso foi de viver. A pergunta é: nós estamos fazendo isso? Nós estamos vivendo? Viver, para mim, tá? A prosperidade, para mim, ela é uma maneira de viver. Eu entendo que a prosperidade é a única maneira de viver. O resto, como se diz, é gambiarra.
em satisfação garantida. A prosperidade, para mim, está baseada em 3 pilares. 3 pilares. O pilar da fé, o pilar do foco e o pilar da conduta. Eu abordo isso no curso de transformação evolutiva que o Instituto oferece e também no livro. E eu entendo assim, ó, eu já falei isso, mas sempre vou repetir. Prosperidade não é apenas a situação financeira. Prosperidade é um modo de viver a vida e de ver a vida. Ok? Então, hoje nós vamos falar sobre a fé. A fé, tá bem? Vamos falar sobre a fé. Nós vamos conversar, bater um papo e fazer uma troca de energia. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. E juntos nós construímos, com certeza, alguma coisa de bom. Ninguém é dono da verdade e ninguém sabe. Nada. Cada um sabe da sua trajetória e das suas experiências de vida. É isso que nós vamos fazer aqui. Ok? Conto com vocês. Quando eu estou falando em projeto de vida, eu estou falando em todos os níveis e todos os tipos de projeto. Eu estou falando, sim, em projeto financeiro, sim, em projeto de relacionamento, sim, em qualquer tipo de projeto. Inclusive, uma coisa que eu adoro muito, um projeto de viagem. Porque, aliás, viagem, né? Nós estamos fazendo uma viagem nessa vida. Nós iniciamos uma viagem, uma trajetória. Não dá para nós parar. Nós não podemos parar. Tem alguém lá no fundo nos esperando. Lá no final. E esse alguém somos nós mesmos. Ok? Bom. Vamos lá. Aquele comentário inicial, tá? Eu fui procurar no Google o que é fé. Ok? Fé. Palavra fé. A fé tem 141 milhões de citações em 0,56 segundos. Acho maravilhoso isso, é menos que um segundo. Fé. Autoconfiança. Autoconfiança tem apenas 3 milhões e 520 mil citações. Não consigo entender muito bem e vocês também acham que não, então nós vamos conversar sobre esses 2 tópicos. Vou fazer algumas perguntas aqui para nós começar, tá? Quem aqui não acredita em Deus? E quando eu falo Deus, não é aquela figura de barba sentada em algum lugar, nos olhando 24 horas por dia e nós com medo dele. Eu falo em criação, eu falo em espírito, eu falo em grande alma, o grande espírito, o Criador, Deus, o nome que vocês quiserem dar. Quem acredita no Criador? Vamos usar essa expressão. Quem acredita? Por favor. Somos poucos mais valentes. Deem a sua opinião. Vocês me ouvem? Obrigado, que susto. Achei que eu estava falando sozinho. Fernanda, eu vou interpretar isso como sim, né? Estou brincando. Eu sei que sim. Ótimo. Perfeito. A pergunta que eu vou fazer agora é: você tem fé? Você tem fé?
Vamos lá, gente. Vocês têm fé? Quem mais tem fé? Tento aumentá-la todo dia. Fé é o que nos move. Ótimo. Então tá, olha só. Então nós acreditamos em Deus e nós temos fé. Ok? Então nós temos duas situações. Então eu vou concluir por vocês, que todos se acham, se julgam filhos de Deus. É isto? Então eu pergunto o seguinte, ó. Se nós temos fé, se nós reconhecemos a existência do Criador, por que eu não confio em mim? Por que a minha autoconfiança não é grande? Por que fé tem 141 milhões de citações e autoconfiança tem apenas 3.520? Qual é a explicação para isso? Está lá no Google. Sempre que eu quiser fazer uma pesquisa rápida, eu vou para o Google. Não é isso? Eu penso, porque o nosso livre-arbítrio nos atrapalha. Eu penso assim, ó, que quando eu tenho fé em mim, que é a autoconfiança, e eu me julgo como vocês, filho de Deus, e o Deus que eu acredito, ele está em todo lugar. Eu acredito num Deus que não faz nada para mim, mas ele age através de mim. Essa é uma diferença. Então, quando eu tenho autoconfiança, gente, quando eu confio em mim, é uma fé inabalável. Como é que eu me posiciono nisso? Eu fico esperando que Deus promova a minha vida. Faça as reformas que eu necessito na minha vida. Me dê presentes, me dê dádivas, bênçãos. Deus não vai fazer isso por mim. Deus vai agir por meu intermédio, por intermédio de cada um de vocês. Então, quando eu tenho fé, quando eu tenho autoconfiança, sou eu em movimento. E confiança é olhar, por exemplo, para os desafios que todos nós temos e não ter dúvida que nós vamos vencê-los. E eu vou dizer para vocês, nós vamos vencer. Todos que tiverem fé, autoconfiança, o foco e uma conduta vão vencer esses desafios. Porque por maiores que eles pareçam agora, depois que a gente ultrapassá-los, a gente vai olhar para trás e vai ver assim, cara, era tão pouco aquilo. Era tão pouco aquilo e eu fiquei ali. Nós falamos domingo, eu tenho a impressão, sobre o medo paralisante. O medo, sim, com certeza, bons propósitos também são necessários. Isso é o foco e a conduta. Por exemplo, quando eu falo sobre dinheiro, né? Eu tenho por experiência que quando eu foco no dinheiro, ele não vem. Quando eu tenho um propósito, ele vem. Então não é o que eu quero, é a maneira como eu faço. Não adianta eu orar, ir para um canto. Boa noite, querido, tudo bem? Seja bem-vindo. Não adianta eu gritar que eu tenho fé, que eu acredito, e não ter um comportamento adequado.
Ninguém está dando bola para o que você está falando. As pessoas estão dando em consideração o que você está fazendo, a maneira como você está vivendo. A fé, tá? A fé, essa autoconfiança, é decidir pelo coração, gente. E é aqui que está a verdade, é no coração da gente. O corpo fala. O corpo fala conosco. É com o coração, não é com o racional. O racional mostra assim, cara, que coisa complicada, que coisa difícil, não vai dar. Eu vou desistir. Não. Não. Eu não vou desistir. Nunca. Ninguém desiste. Nós não devemos desistir. O nosso caminho é para frente. Ele é positivo, ele é de transformação evolutiva. Se nós for decidir só com a cabeça, nós vamos aguçar os nossos medos. Eu vou fazer um projeto, e eu vou contar para todos o meu projeto. A maioria vai dizer que é impossível, que eu sou louco e que eu não tenho capacidade para isso. Falo isso também por experiência própria. Mas só eu sei do que eu sou capaz. E cada um de vocês também. Só vocês sabem. Claro, nós temos limitações? Sim, temos limitações. Nós somos seres imperfeitos? Sim. Mas quando eu tenho uma visão real a meu respeito, das minhas capacidades e das minhas incapacidades, ou do meu lado sombra e do meu lado luz, eu me torno único e vou para frente. É difícil? É. Ninguém disse que era fácil. Mas olha só, como é que nós nascemos? Quantos meses de vida nós ficamos dependendo de alguém que nos desse comida, que nos limpasse? Quanto tempo nós levamos para ficar de pé, para dar o primeiro passo, para verbalizar alguma coisa? Tenho certeza que isso foi o mais difícil que nós fizemos. Perdão, nós fomos aquinhoados com a capacidade de pensar e com a capacidade de ler e escrever. Então, nós somos seres privilegiados, que temos acesso a muita coisa. E o maior acesso que nós temos que ter é olhar para dentro de nós e descobrir quem nós somos e a nossa capacidade de realização. Não pensem em coisa extraordinária. Agora tem um bando de bilionários querendo viajar para o espaço, gastando fortunas. Qual é a relevância disso? Isso nos interessa, isso? Creio que não. Hoje, um amigo meu, de uma igreja evangélica, tá, me convidou para participar de um projeto dele. Um projeto de como é que eu vou dizer, um mercado solidário, um supermercadinho solidário. Isso é um projeto legal. Ajudar os outros sempre é um projeto legal. Então, vamos parar de pensar numa coisa grande e maravilhosa. Vamos dar o primeiro passo. Domingo eu convidei vocês para nós dar o primeiro passo para sair do medo. Hoje, o meu convite é que você olhe para você, e vocês já me responderam. Todos acreditam em Deus e todos se acham filho de Deus. Então tem fé. E por que você não acredita em você mesmo? Por que você olha para o outro e diz assim, cara, você olha para o outro e diz assim, por que ele conseguiu isso? Por que eu não consigo? Por que o terreno dele, o gramado dele é mais verde que o meu? Eu acho que é isso.
Não sei o que acontece na internet, não sei se é aí, o que é, mas está dando um corte. Vocês estão me ouvindo? Está dando um corte que dá uma paralisação no vídeo. Vocês me ouvem, por favor? Obrigado, Priscila. Tá bom. Então, assim, ó, o que acontece que eu não tenho autoconfiança? Sabe por quê? Na minha opinião, porque quando eu tenho autoconfiança, eu sou dono da minha vida. Então, aquela velha máxima que eu venho batendo. Ou eu vivo a minha vida com o ônus e bônus dela, ou eu vivo a vida dos outros. É por isso que eu não tenho autoconfiança. Que é mais fácil eu achar um culpado para os meus desafios do que eu olhar para mim e ver que aqueles desafios, no mínimo, foram provocados também por mim. Foram pedidos por mim. Perdão. Sempre digo mais, né? Sempre digo uma coisa. Nunca são os outros. Sempre sou eu. Ou por ação ou por omissão. No mínimo eu contribuo para o resultado. Seja bom, seja não tão bom. Mas ele sempre virá para nós. Quando eu tenho, e todo mundo tem, dificuldades. Todo mundo tem dores, desafios. Todo mundo tem, e eu vou fazer uma live com a cara dela sobre a noite escura. Sobre a noite escura da alma. O que a gente vê ali? O que a gente vê quando aparece o problema, o desafio? Porque não é problema, gente. Tudo é desafio. É para o nosso crescimento. Nós não conseguimos, muitas vezes, avaliar naquele momento por que aconteceu tal coisa. Depois, a gente entende. Depois, a gente lembra que foi a gente que provocou isso também. Que a gente provocou, que a gente quis. E o universo não aceita devolução. Então, quando eu tenho um projeto de vida, quando eu tenho qualquer tipo de projeto, eu tenho que ter a fé. A fé. O universo. Não existe nada que eu queira fazer que já não tenha sido feito. Todas as minhas ações são precedidas de pensamentos. Observem. Não existe novidade. Tudo já foi feito. Então, o impossível é aquilo que ainda não foi feito. Mas nem isso existe. Quando eu olho para aquele desafio e eu sei quem eu sou, não é que não doa. Não. Não é que seja... É fácil, é uma barbada. Não, não é uma barbada e não é fácil. Mas eu sei que eu posso vencer. E eu sempre pautei a minha vida dessa forma, continuo pautando e pretendo sair dela com essa afirmativa. Não significa que não doa, ok? Mas ficar parado dói muito mais. Dói muito mais. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Autoconfiança. Autoconfiança. Como é que eu vou adquirir autoconfiança? Com autoconhecimento. Não espere dos outros a solução para o seu problema. O desafio, ele é seu, ele veio envelopado para você. É para você resolver. Os outros são companheiros de jornada e eles podem ajudar você a entender isto e fazer você ir adiante.
Mas ninguém vai resolver o seu problema. Só você. Eu estou aqui, eu tenho conversado com algumas pessoas no privado, eu estou sempre disponível. Sempre disponível. Mas eu não resolvo o problema de ninguém. Eu não posso. Quando eu resolvo, eu acho que eu resolvi o problema de alguém, eu posso estar criando outro. Porque essa pessoa vai adiante não pelas próprias pernas, porque eu coloquei uma muleta nessa pessoa. E lá na frente, ela vai se deparar com a mesma situação. Quando eu não resolvo o desafio, ele acaba saindo de perto um pouco. Eu ignoro ele, eu não olho, eu atravesso a calçada, eu vou para outro lugar. Porém, esse problema vai retornará para você. E muitas vezes retornará de uma forma maior. Aquilo que você foge é o que lhe persegue. Então, vamos olhar para as nossas coisas, para os nossos desafios. Ninguém disse que a vida é fácil. Não. Mas ela é para ser vivida. E viver é enfrentar desafios. Porque é no desafio que a gente cresce. Quando está tudo maravilhoso na minha vida, quando está tudo maravilhoso, o que eu faço? O que eu faço quando está tudo maravilhoso? Eu paro. Eu descanso. É o que eu já falei outra vez, tal dos picos e vales. Eu estou repetindo porque dá pausado o vídeo aqui, eu não sei se vocês me ouviram. Já falei sobre picos e vales. Tá? Quando eu ascendo ao pico, eu acho que está tudo certo. E aí eu descanso. Não me preocupo mais com nada. E o que acontece? Vem um outro vale. E um pico maior que eu quero atingir. Então a vida toda é feita de picos e vales. Bem-vinda, Júlia, tudo bem? Rose, tudo bem? Qualidade de conexão. Então assim, ó, essa é a vida. Esses são os nossos desafios. A gente pode contar com os outros. Com os outros. Vocês podem contar comigo, podem contar com seus familiares, seus companheiros, seus pais, tudo bem. Mas ninguém vai resolver, porque ele veio para você. Os meus são os meus, os de vocês são os de vocês. Cada um tem um crescimento. Cada um está numa fase de entendimento das coisas. Agora, vamos ter autoconfiança. Vamos acreditar. E todos aqui, dos que eu conheço aqui, não tem ninguém com menos de 18 anos. Então todos já passaram por desafios. Todos. Vamos olhar para trás. Vamos relembrar. Vamos relembrar um desafio. E nós superamos. Se nós estamos aqui hoje, dia 16 de setembro, todos estamos aqui, nós somos vencedores. Muitas pessoas não conseguiram superar o desafio, os seus desafios. E por um motivo ou por outro, que não me cabe julgar, desistiram. Minha mãe está aqui. Minha mãe está aqui. Minha mãe tem 80 anos. É uma menina de 80 anos. Conseguem imaginar uma pessoa de 80 anos quantos desafios não passou? É fácil? Não. Dói. Dói. Muitas vezes dói. Mas vai com dor. Olhe para você. Olhe para você, não culpe o outro.
Se você não culpar o outro, você não vai procurar solução no outro. A solução está dentro de nós, no autoconhecimento e no conhecimento. Vamos estudar. Vamos estudar. Vamos estudar. Tá? Vamos estudar. É isso que nós temos que fazer. Eu sempre uso a figura de linguagem e ela não é uma figura de linguagem, não é uma retórica apenas. Desconectem de tudo e fiquem no quarto escuro. É lá que estão as respostas. É aqui que está a verdade. Não é aqui. Aqui está aquilo que diz assim, bah, que coisa, que problema. Eu não merecia isso. Por que eu? Por que na minha família? Amigo, isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Se veio para ti, isto é porque você tem capacidade de resolver. E mais, em algum momento você provocou isso. Deixa eu dar uma lida aqui. Meu amigo Rafa Alvim. Desafios foram criados para serem superados. Cabe a cada um encarar seus desafios e vencê-lo por si e para si próprio. Exatamente isso que eu estava falando. Essa é a minha opinião. Porque eu não quero vencer para mostrar para a Georgia, que é minha esposa, que eu sou o cara. Isso é irrelevante. O desafio é meu. Não é nem do casal, muitas vezes. É para eu subir um degrauzinho. Um degrauzinho. O maior desafio é olhar para dentro de si. Sim, concordo contigo. Por quê? Porque eu me escoro no outro. Lá no começo eu perguntei, quem tem fé? Quem acredita em Deus? Todos responderam que tem fé e que acreditam em Deus. Concluí que todos se acham filhos de Deus. Então, eu tenho fé e não acredito em mim. Antagônico. A Georgia é minha esposa. Se eu colocar a minha vida nela e a gente for fazer qualquer coisa, eu não estou resolvendo os meus desafios. Eu estou colocando nas costas dela uma responsabilidade que não é dela. Mesmo que o resultado que ela obtenha para nós seja muito bom, não são os meus desafios. Então, eu penso que a gente não tem autoconfiança porque a gente deposita no outro as nossas esperanças e mais, a gente coloca nos outros os nossos problemas, os nossos desafios. Porque é muito mais fácil eu apontar o dedo para o outro do que eu olhar para dentro de mim e descobrir, sim, que nós não somos quem pensamos. Nós não somos o que os outros dizem a nosso respeito. E só nós sabemos quem nós somos. Ninguém sabe. Esse é o medo. Esse é o medo. Esse é o medo de entrar para dentro de nós. Esse é o negócio. Então, um projeto de vida próspera passa, sim, necessariamente pela autoconfiança, pela fé. Pela fé no Criador e pela fé em mim, que tenho a chama do Criador. Porque, como eu já falei e vou repetir, Deus não faz nada para mim. Ele age por nosso intermédio. Entendem a diferença? Se você tem que orar, sim. Uns oram, uns meditam, outros
rezam, sei lá. Cada um tem a sua maneira. Cada um tem uma expressão. Mas as coisas vão acontecer quando a minha postura, a minha conduta, estiver em comunhão com o Criador. Eu vou pedir, eu vou orar, eu vou esfolar o joelho, orando, rezando, clamando, e está tudo certo, e vai vir. Será? Não. Não. Somos co-criadores de realidade. Quando eu digo que Deus age por meu intermédio, é porque Ele quer, e o universo quer, que eu caminhe para frente. Que eu desenvolva as minhas potencialidades, que eu rompa os desafios. Porque amanhã virão outros. Só que a má notícia é que enquanto eu não seguir adiante, vencendo o desafio, ele vai se repetir. Ele vai se repetir, ele vai ficando e nós vamos parando, deixando de viver. E muitos não suportam isso e acabam tomando uma medida mais dura. Não sei se o assunto está pesado, mas eu sei que está dando muita interferência no vídeo aqui. Acabo de vir de um curso sobre a eficácia da prece, oração em ação. Fica a dica. Ótimo! Olha só, aqui tu disse tudo. O que é oração? Orar e agir. Oração. Entendeu? Esse é o gancho. Isso é a energia nossa, minha e a de vocês, coincidindo. A Rose chegou agora há pouco e fez esse comentário. E antes de ler esse comentário eu falei a mesma coisa. É isto. É por isso que é importante a gente estar aqui e um está comentando as coisas dos outros. Porque ninguém sabe a verdade. Eu sei a minha. Às vezes é preciso parar tudo e colocar a cabeça no lugar, no seu propósito de vida. Exatamente. Eu não levo desaforo para casa. Eu ajo assim, assado. Hoje eu estava falando com uma pessoa que diz assim, vou para casa mais cedo hoje para resolver uns assuntos e vou fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. A maneira mais fácil de eu não cuidar de mim, eu fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Aí eu vou levando a vida. Quando eu paro e olho para a minha vida, eu corrijo condutas. Na minha mesa aqui, eu estou com 2 celulares, um iPad e sempre eu tenho um caderninho. E nesse caderno eu anoto as minhas coisas para me fixar, para ver o que eu estou fazendo com a minha vida. E para onde querem me levar também. Porque os outros querem que você dê a solução, que você saia e resolva o problema deles. Novamente, ninguém vai resolver o seu problema. Estamos todos no mesmo barco. Todos. O meu problema, o meu desafio sempre vai ser maior do que o de vocês. Porque ele é meu. Ele veio para mim. Eu não consigo mensurar o desafio de cada um. Só vocês sabem dos próprios desafios. Então, é por aí que as coisas acontecem. Eu quero fazer um projeto de vida. Eu quero um projeto. Um projeto. Viver é ter um projeto. Porque se não é sonho, delírio. Tá bom? Sonho com planejamento é uma coisa factível. E vou dizer, se consegue.
Se for realista, né? Olhar para mim e saber que eu tenho algumas habilidades e algumas deficiências. Vamos olhar para essas deficiências, vamos estudar, vamos ver o que esse desafio está fazendo. O que, por exemplo, desafio universal de 2 anos para cá, essa pandemia. O que nós fizemos com esse desafio? Uns estão em casa até agora. Uns estão bebendo em casa, outros estão comendo, engordando. O que nós fizemos com esse desafio? É isso. As oportunidades estão aí. E é, entre aspas, na crise que a gente vê quem é quem e quem vai crescer. Diz a Raquel assim, orar como se dependesse só de Deus e agir como se dependesse só de mim. Exatamente, isso é oração. Eu acredito, Rogério, acredito 100% no Criador. Me movo com essa crença. Consequentemente, eu tenho autoconfiança. Eu vou resolver os meus desafios. Mesmo que doa. E eles doem. Nós somos seres imperfeitos. Mas eu tenho uma coisa também que eu quero dizer. Lá na frente, aquela dor do desafio, aquela dor cruel que dilacera a gente, muitas vezes é a porta, não, muitas vezes não, vou retificar, perdão, ela é a porta para um novo momento de vida, para uma correção de rumo na minha vida. Muitas vezes eu estou olhando para os meus pés e eu não estou enxergando nada para frente. E eu continuo vivendo de cabeça baixa. Não. Olhem para frente. É lá que está o futuro. E o futuro, como a gente já sabe, é o hoje, com outro nome. Então, é hora de olhar para dentro de nós, descobrir quem nós somos e entender por que eu estou doente, por que tem a pandemia, por que eu estou me separando, por que eu estou brigando com meus filhos, por que eu estou brigando com os meus pais, por que eu estou irritado. Essas coisas. Não dá para levar tudo isso assim. Nada. Não dá para levar assim. Isso vai trazer doenças. Com certeza trarão doenças. Porque tudo é energia. E a energia não fica parada. E quando eu paro no desafio, eu olho para ele e ele era pequenininho. E eu fui deixando ele crescer. Daqui a pouco ele está que nem o dragão da inflação. Está maior do que eu. Mas eu criei ele. Ele veio para eu resolver. Eu pedi por isso. Em algum momento eu pedi por isso. Você pode. Poderemos realizar, mas não significa que seja algo bom para nós? Fran, não entendi muito bem, tá? Deixa eu ver se eu entendi o que tu está falando. Olha só, nós sempre vamos realizar algo bom para nós. Muitas vezes a gente não entende que aquilo que está acontecendo hoje na nossa vida é uma oportunidade para uma coisa boa no nosso conceito humano. Olha para isso que está acontecendo contigo, como conosco, com todos vocês, como uma oportunidade de correção de rumos.
de rumo. É isto que a vida nos cobra. E não é desses desafios. Quando eu desisto dos desafios, eu estou desistindo de mim. A Cris aqui tem que estar colocando os telefones do Instituto, tá? Os dois, o fixo e o WhatsApp. Fiquem bem à vontade para conversar. Bem à vontade. E vários têm meu celular também. Somos capazes de superá-las e fazer disso um aprendizado para melhorarmos como seres humanos. Qual o sentido da vida? Isto é para isso. Imagina assim, ó. Já falei isso, tá? Mas vamos repetir. Os milionários também se suicidam. A vida, ela é um processo. Só eu sei realmente o que é melhor para mim. Não são os outros. Não. Agora, vamos olhar para nós. Somos capazes, basta querer e fazer acontecer com inteligência. São os desafios que forjam as nossas capacidades e a nossa sabedoria. Inteligência é de Deus, instituto é muito primitivo. Não entendi. O instinto, perdão. O instinto é primitivo. Mas vê bem assim, ó. Quando eu me conecto, e eu tenho a Rose aqui que sabe muito bem o que eu estou falando, todos vocês sabem bem o que eu estou falando. Quando eu me entrego para um propósito maior, para um algo maior, meu instinto aguça, os meus insights aumentam. Ou como se diz, Deus fala comigo. Mas, aonde que eu vou encontrar Deus? Dentro de mim. Quando eu me encontrar, eu vou encontrar a verdade, a minha verdade. Quis dizer que provas e obstáculos sempre haverão para aqueles que querem crescer. Não depende só de Deus. Exatamente. Eu concordo. Concordo. Gente, nós estamos quase encerrando, tá? Porque eu queria conversar mais, hoje eu estava disposto a avançar bem mais nisso. Mas a qualidade está muito ruim. Todos ouviram... Congelou? Vocês me ouvem? Todos, em algum momento, ouviram falar em Moisés. Tá? Não eu. O verdadeiro Moisés. O Moisés da Bíblia. Onde ele levou o povo e parou na frente do Mar Vermelho. Atrás dele vinham as tropas inimigas. Este homem, carregando milhares de escravos, ele tinha na frente dele o mar, um oceano, e atrás deles os inimigos. Ele poderia ter desistido, entregado todos os escravos de volta. Mas não. Ele tinha fé no Criador e tinha uma fé nele. Ele avançou e o mar se abriu. Todos se salvaram, menos os perseguidores. É isto, gente. Quando eu vejo o desafio e eu paro, eu não estou vivendo mais. O desafio está aí para me ensinar, para corrigir a minha vida. E lá na frente, esse desafio, tal situação horrorosa que aconteceu comigo, que me fez sofrer, que está me fazendo sofrer, lá na frente eu vou descobrir que aquilo possibilitou uma correção na minha vida, um outro entendimento e uma conquista real, uma conquista de propósito. É isto que eu tenho que olhar. Olhar para mim, para o que eu quero para a minha vida. O que eu sempre digo também, você não é uma árvore,
Você não está satisfeito onde está? Vá adiante. Você pode ir adiante. Você tem pernas. Mas esse ir adiante é com sabedoria. É olhando para você mesmo e para as novas necessidades, para as suas necessidades. Nós somos seres em transformação diária. Diária. Então, olhe para você. Veja quem você é realmente. Olhe e você vai descobrir a força que você tem. E você tem uma força muito grande. Senão, não estaria aqui. Converse com outras pessoas. Peça ajuda. Peça ajuda, não tem problema nenhum. Mas não peça a solução do seu problema. Porque ninguém tem capacidade de resolver o seu problema. Só você. É com o seu entendimento, com o seu discernimento, com as suas necessidades, que o mar se abre e você atravessa ele. Depois de tudo isso, de todas essas coisas, você vai olhar para trás e muitas vezes, vai até dizer assim, ó, era só isso. Foi por isso que eu cheguei aqui. E todos nós tivemos desafios e fomos adiante. Por isso estamos aqui. Tá bem? São os erros